Você já se sentiu pressionado a ter uma missão de vida clara, inspiradora, rentável e ainda por cima alinhada espiritualmente? Porque eu quase enlouqueci tentando dar conta de tudo isso e ainda manter aquele sorriso no semblante. Por isso, no primeiro episódio do Dicionário do Ranço, a palavra da vez será propósito. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio. O Dicionário do Ranço fala de traduções não oficiais, mas emocionalmente sinceras. E eu decidi criar esse dicionário como um manifesto contra algumas palavras que a gente já não aguenta mais ouvir, no lugar errado e no contexto errado. Palavras que foram gourmetizadas, espiritualizadas e vendidas como se fossem uma fórmula mágica. A ideia é que aqui a gente construa uma conversa com liberdade, mas também com responsabilidade. Então, seja muito bem-vindo para concordar e discordar. O importante é que a gente abra um espaço disponível para o que realmente importa. Pensarmos juntos. E vamos à primeira palavra, uma muito importante para mim, propósito. Tradução: você ainda não é feliz porque você não achou a sua missão secreta do universo, ó, caro 007. Para mim essa palavra tem muita história. Eu cresci num ambiente evangélico onde se falava muito de chamado, de missão, de servir a Deus. Falava-se muito de encontrar o propósito, viver o propósito. Esse era o tema dos domingos. Mas, de segunda a sexta, vida real do trabalhador, esse tema conflitava com a perspectiva da pirâmide de Maslow, que coloca ele lá pro topo, depois que a gente já pagou o boleto, que já encaminhou a vida de forma mais segura, que já tem minimamente um bem-estar. Aí a gente chegaria no propósito. Então, imagina que esse termo me perseguia. Casei, formei, trabalhei, tive a primeira filha, fui pro MBA, tive a segunda filha, parei de trabalhar, assumi uma carreira de mãe em tempo integral. E em paralelo a tudo isso, eu procurava sempre estudar, ler e me aprofundar. Eu realmente tinha essa intenção, era genuíno o que eu queria. E eu ouvia muito das outras pessoas a respeito do que era o meu propósito, o que era o meu chamado. E eu ficava tentando entender como é que eu ia fazer isso de fato, que era tão abstrato. Até que um dia, numa das fases mais desafiadoras da nossa vida, Jeff e eu negamos um convite para iniciar um trabalho pastoral no interior do estado onde a gente morava. Naquela época, nossa vida era meio caos, assim. 2 crianças pequenas, o Jeff viajava direto, eu tava sempre exausta. A igreja que a gente frequentava e muito era do outro lado da cidade. Nosso tempo como família era super curto, a gente já tinha que dividir com os compromissos. E a primeira coisa que a gente pensou foi, nossa, embora a gente queira genuinamente viver esse propósito, esse chamado, como é que a gente vai colocar ainda na nossa vida mais uma rotina de abrir um projeto com pessoas em outra cidade? Pois bem, era 2017 e naquele momento da recusa eu escutei do pastor da época que eu tava abrindo mão do meu propósito. Aquilo me deu muita raiva e ao mesmo tempo um estalo. Como é que os outros enxergam esse raio, esse propósito? Antes de mim, eu não sei o que é. E eu não consegui rebater, eu não consegui contestar. Eu só sabia que dentro daquele contexto, socar literalmente um projeto tão grandioso quanto eu acredito que é tu lá te dispor a cuidar de pessoas era totalmente impensado. E aquilo não soava pra mim com cara de propósito, com cara de uma coisa boa. Comecei daí a minha jornada, porque eu decidi que de fato eu ia entender de verdade o que esse troço significava. E ali também começou um ranço. Ranço do peso, da culpa, da cobrança. Ranço por ser impecável, incansável, iluminada, sem pausa, sem dúvida. Mas eu decidi mergulhar. Foram livros, palestras, entrevistei guru, entrevistei pastor, entrevistei psicólogo, entrevistei empresários. Entrevistei muita gente, pesquisei muita coisa. Mas a maioria das coisas que eu achava era muito medito e levita. E eu queria alguma coisa que fosse mais concreta, que fosse algo mais chão para eu realmente pisar. Foi aí que eu conheci o Ikigai, uma ferramenta bem simples, mais velha que Guaraná de rolha, mas extremamente profunda. E com tudo que eu já tinha descoberto a meu respeito, o tal do autoconhecimento, abre parênteses, amanhã sai um vídeo de ranço sobre ele também, aguarde. Eu peguei esses meus conhecimentos a meu respeito, preenchi, conectei com tudo que eu já sabia de mim e pela primeira vez olhando aquele Ikigai completo, eu tive aquela sensação boa do é isso, cheguei. Eu tinha uma frase de propósito clara diante de mim. A grande sacada a partir daí foi não colocar isso na gaveta, mas transformar em algo prático. Redesenhei meu trabalho, minha empresa, meu projeto, a forma de atender. Nasceu dali uma metodologia. Em 2020 eu testei ela. E de lá pra cá foram
centenas de pessoas que eu tive a oportunidade de vivenciar, né? Elas descobrindo a mesma descoberta que eu tinha tido em relação ao propósito. Mas, junto com isso, e com muitas delas que não tiveram disponibilidade de colocar isso na prática, porque adianta ser só uma frase de parede, no mercado essa palavra foi cada vez mais exposta e sempre com alguma conexão de uma promessa miraculosa. Vai ficar rico, vai ficar milionário, é o código secreto da felicidade, é o santo graal corporativo. Gente, eu gosto muito do Simon Sinek, mas só o Comece pelo Porquê não dá conta de falar de propósito, nem a pau. Foi aí que eu conheci um cara, Viktor Frankl, e esse sim me ensinou sobre sentido real. Ele falava de encontrar sentido na vida e, apesar da pirâmide de Maslow, o Viktor me mostrou que tem um poder real no sentido até nas partes mais baixas da pirâmide, quando o nosso alvo é sobrevivência. E me mostrou isso na prática com a própria experiência que ele teve, passando por nada mais, nada menos do que Auschwitz. E é aqui que entra o ranço atualizado, porque depois a gente encarar tudo isso, né? O propósito ser usado apenas como gatilho de venda é muito ranço. O propósito, na verdade, é uma chave de construção de vida. Hoje eu entendo que meu propósito não é mais um altar, ele é uma bússola. Hoje ele me orienta, mas ele não me cobra mais. Ele me impulsiona, mas ele jamais vai me aprisionar. Ele pode mudar com o tempo, a frase permanece, mas quem vive ela muda, né? Porque nós mudamos, e isso é uma coisa boa. E foi nesse processo de mudança, de aprendizado, de aprender e até desaprender, que nasceu o que eu uso hoje no meu trabalho, com os meus mentorados, líderes, empresários, sócios, tomarem decisões com mais sentido. Foi aí que eu comecei a repaginar a minha própria metodologia e nasceu o A360, depois de muita tentativa, erro, aprendizado, pé no chão, mas para justamente a gente conseguir trabalhar com algo que é muito mais do que simplesmente diagramas e planilhas e alvos, que a gente vai desistir na página 2, né? Toda essa jornada aqui que eu relatei brevemente para vocês, hoje o significado de propósito, ele só tem de fato um significado, essa palavra, se ele for vivido na prática, não só com uma frase bonita. Ele é uma peça estratégica quando a gente entende isso, que vai te ajudar, vai nos ajudar a unir resultado e realização, inclusive resultado financeiro. Agora, mas para isso, ele vai precisar estar conectado com as nossas decisões, com o nosso negócio, com a nossa vida real, a vida real acontecendo. Nada de mágica, nada de gatilhos, nada de promessas. Eu cansei de ver o propósito sendo vendido como uma resposta de milhões, embora ela possa ser essa resposta, mas para isso ela tem que ser vivida com verdade. Eu cansei dessas promessas milagrosas baseadas em um curso online. Inclusive, fui muito incentivada várias vezes a faz um curso, Ana, para apontar isso e tal. Só que eu sempre respondia a mesma coisa. Não tem como a gente resolver o propósito num módulo gravado. O curso ele vai nos informar, ele vai apontar, ele vai inspirar, vai mostrar caminhos. Agora, descobrir o propósito é uma jornada pessoal profunda e que ninguém pode fazer pela gente. E a real, bem real, é que tem gente que mal consegue aplicar uma planilha de planejamento financeiro que comprou num curso. Agora, imagina fazer uma aula profunda de 5 passos para encontrar o seu propósito. A pessoa vai, de fato, aplicar aquilo ali? Falando por experiência, não só a minha, mas como pessoas que eu tenho acompanhado e outros que já compraram milhões de cursos que estão lá armazenados, o que faz muita diferença nessa jornada de descoberta não é só o tanto que a gente estuda ali e testa, né, as coisas, mas a presença de algo que tem tudo a ver com propósito. Pessoas. É nas conversas, nas trocas, nos conflitos, nos aprendizados, nesses encontros que nos desafiam e que nos ampliam, que realmente a gente consegue encontrar essa resposta. Que não é uma resposta simples, apesar de ser estratégica e muito necessária. E é por isso que eu acredito muito nesses espaços de mentoria, nesses espaços de conversa como esse aqui, onde a gente pode colocar as coisas de uma forma mais intencional e não só ficar aqui no blá blá blá. Com isso, eu encerro esse meu breve relato sobre a minha história do meu primeiro episódio do Dicionário do Ranço sobre Propósito. Eu acredito em propósito real, raiz, e esse só acontece quando ele toca a vida das pessoas, quando a gente de fato gera uma transformação.
A gente pode chegar numa frase linda com Ikigai ou com qualquer outra ferramenta. Só que se a gente não fizer nada com isso, zero bolinha, a gente não vai deixar de ter propósito, mas a gente tá abrindo mão de uma vida cheia de sentido. E cheia mesmo. Porque nesse caminho todo, eu descobri que o Maslow foi fera em construir essa pirâmide tão didática. Só que, apesar dele colocar, né, a realização pessoal lá no topo, junto com o propósito, a vida da gente não é assim toda quebradinha, toda fragmentada. E quando a gente entende de verdade essa completude e o quanto a gente pode tocar e transformar a vida das pessoas e ser transformado, sendo quem a gente é e fazendo o que a gente faz bem, a gente pode estar, inclusive, em lugares como um campo de concentração, lutando apenas pela nossa sobrevivência, que até ali a nossa vida vai ter sentido e vai poder tocar a vida de alguém. Então, meu caro, se você chegou até aqui, muito obrigada pela companhia nesse quase confessionário. Conto com a tua curtida, com o teu comentário, seja ele para concordar ou discordar. Conto também com a tua inscrição neste canal. Me conta aqui nos comentários se tu já caiu no golpe do propósito. E eu te espero no próximo episódio do Dicionário do Ranço, onde falaremos sobre autoconhecimento. E antes que digam que é só mais um clichê do Instagram ou de outra rede social, eu já te adianto. Vai ter verdade, ranço, mas também solução. Até lá!